por aqui, isso significa que você tomou uma decisão. E eu quero que você saiba que isso já diz muito sobre quem você é. A maioria das pessoas ficam simplesmente na intenção e você é uma das pessoas que foi além. Então seja bem-vindo, meus parabéns por isso, tá? Eu quero que você preste atenção em tudo que for dito aqui dentro, inclusive naquilo que eu não estou dizendo com palavras, mas que está nas entrelinhas, tá bom? Nada aqui é por acaso, absolutamente nada. Mas antes de entrar no protocolo, eu preciso te explicar como tudo isso funciona. Porque a partir do dia 1 a gente vai passar exercícios, declarações, ações de um diário que você vai estar preenchendo. E eu não quero que você fique perdido no meio do caminho com algumas dúvidas, tá bom? Então, aproveite esse momento aqui. Essa é a única aula onde a gente vai parar para respirar, entender o processo, entender o mapa. E a partir de amanhã, a partir do dia 1, o processo ele inicia da forma absoluta, tá bom? Ele inicia oficialmente. São 21 dias divididos em 3 fases de 7 dias cada uma. Cada fase trabalha um dos 3 pilares que Jesus utilizava antes de cada milagre. Serão 3 semanas, são 3 pilares, nada é por acaso. O primeiro pilar que nós iremos trabalhar é o pilar da consciência. Antes de qualquer milagre, Jesus sabia exatamente quem ele era e do que ele era capaz, e aquilo fazia com que ele não entrasse na frequência de desespero das outras pessoas, mesmo no ambiente com 5.000 pessoas com fome, um morto há 4 dias, e ele não foi arrastado por aquilo. Ele se manteve no seu mesmo estado. Essa clareza interna de quem você é, do que você é capaz, é o que nós chamamos de consciência. É o que você vai desenvolver logo na primeira semana. O segundo pilar é o pilar do propósito. Jesus, ele nunca agiu sem uma direção clara. Antes de multiplicar os pães, o propósito era muito bem claro, alimentar a multidão. Antes de chamar Lázaro, o propósito era muito bem claro, trazer ele de volta à vida. Não tinha, eu vou tentar, não tinha algo como, vamos ver se acontece. Nenhuma das manhãs que Jesus se levantou, nenhum dos milagres que Jesus fez foi por acaso, desde o primeiro até o seu último. Na segunda semana você vai sair dos desejos vagos e vai definir com essa mesma precisão o que você quer construir e por que isso importa de verdade para você. Tá bom? O terceiro pilar é a coerência. E esse é o que a maioria das pessoas nunca pratica de verdade. Jesus, ele não ficou só com a intenção, ele agiu. Quando ele agradeceu pelos pães, ele repartiu. O gesto externo confirmou o estado interno. Pensamento, sentimento e ação emitindo o mesmo sinal. É isso que a terceira semana vai construir em você. A capacidade de agir como a pessoa que você decidiu ser, mesmo quando o impulso antigo aparecer, querendo puxar você para o lado oposto. E como nós vamos passar por 21 dias de processo, ao longo desse protocolo nós vamos praticar jejum. Eu sei que você deve estar pensando agora, bom, jejum, Paulo, que tipo de jejum? Algumas pessoas têm medo disso, mas deixa eu te explicar. Porque isso é muito mais simples do que parece, tá? Jejum não é só uma prática religiosa, ela é uma tecnologia ancestral. Jesus jejuou, os discípulos jejuavam, Moisés jejuou 40 dias antes de receber os mandamentos, Daniel jejuou antes das grandes revelações e outras pessoas também, como Buda, Gandhi, outros grandes mestres que são conhecidos da humanidade, de culturas que são completamente diferentes, mas eles sempre convergiam neste exato ponto. Antes das suas grandes transformações havia um jejum. Por quê? Porque o jejum não é só sobre o que você deixa de consumir, é sobre o que abre dentro de você quando você para de consumir, tá bom? A ciência confirma que aquilo que os mestres já sabiam no passado. Quando você pratica jejum de forma intencional, acontece pelo menos 5 coisas mensuráveis dentro de você. Primeiro, é o aumento da clareza mental, que o cérebro, liberado do processos e estímulos em excesso, ele opera com muito mais foco e precisão. Segundo, a limpeza de espírito, quando você para de alimentar padrões automáticos, sejam eles de comida, de pensamento ou até mesmo de comportamento, tá? Você cria um espaço interno, algo novo consegue entrar a partir dali. Terceiro, autodomínio. Toda vez que você escolhe conscientemente não ceder a um impulso, você está fortalecendo o músculo da autodisciplina. E esse músculo vai ser exigido em você em todas as grandes decisões da sua vida. Quarto, reprogramação mental.
Jejum cria um estado de neuroplasticidade aumentada. O seu cérebro ele fica mais receptivo a novos padrões. É como se o sistema operacional ele ficasse mais aberto para ser atualizado. Quinto benefício são os benefícios biológicos reais. Melhora da memória, redução de inflamação no cérebro, aumento de disposição. Percebe que o jejum ele não é simplesmente um detalhe? Ele faz parte do ambiente interno que torna a transformação possível, tá bom? E dentro desse protocolo, o jejum vai te deixar mais sensível, mais receptível a essa mudança, tá? Mais presente a cada detalhe, mais presente a cada exercício, vai fazer com que o que você aprenda aqui fixe de uma forma que sem ele, sem o jejum, não fixaria, tá? Cada fase desse processo tem o seu jejum específico e cada um vai ser revelado no momento certo ali para que você faça, porque assim como tudo aqui, igual eu disse para você, nada é por acaso. Jejum não é o que você perde, é o que você ganha quando para de consumir aquilo que te mantinha em um estado de aprisionamento mental. Tá? Cada jejum tem uma razão específica para estar naquela semana, nada é aleatório, faz parte do processo e quando você chegar lá no 21º dia, você vai olhar para trás e vai entender porque cada peça estava exatamente no local que estava. Perfeito? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com protocolos diários. Esses protocolos serão protocolos de 15 a 20 minutos. E essa é uma dúvida que aparece muito nas pessoas. Bom, por que 15 minutos? As pessoas elas chegam animadas e geralmente elas querem fazer mais, querem estudar 2 horas, querem mergulhar de cabeça nisso e acaba querendo resolver tudo de uma vez. Eu até entendo isso, tá? Mas eu vou te pedir para que você resista a esse impulso. 15 minutos por dia foi uma escolha intencional. Porque a transformação real, ela não vai acontecer em maratonas. Ela acontece dentro da sua consciência, sendo construída um tijolo por dia, todo dia. Dessa forma, nós conseguimos construir uma parede sólida. Não adianta a gente querer construir 20 tijolos de uma parede e parar uma semana e não construir mais nada. Então, o que nós queremos aqui é instalar um novo padrão. E um padrão se instala com repetição, não com intensidade esporádica, tá? Isso é dito na neurociência. Então, os 15 minutos sólidos que nós teremos todos os dias é mais poderoso do que 3 horas uma vez por semana, tá? A neurociência, ela confirma isso e a sua experiência também vai confirmar. Então, o combinado é esse: 15 minutos todos os dias, dentro dos 21 dias, sem pular. A partir de amanhã será dessa forma. Tá bom? Então reserve um horário específico do seu dia, onde todos os dias você irá fazer daquele mesmo horário, seja antes de acordar, seja no período do almoço ou antes de dormir. Escolha, tenha como definido isso já hoje, para que amanhã, quando você começar o processo, você já comece o processo da forma certa, tá bom? E a partir de amanhã, a partir do dia 1º, você terá que ter esses 15 minutos todos os dias. É um compromisso meu com você, o meu de estar aqui, de passar o conteúdo, de te dar a tarefa, de te dar o exercício e o seu de executar, estar presente e executar, tá bom? Junto com as aulas em vídeo, você tem o Diário do Colapso da Realidade. Ele vai ser o seu companheiro durante esses 21 dias. Cada aula vai pedir para você que você escreva alguma coisa, uma lista, uma resposta, uma declaração. E eu preciso que você faça isso de verdade, com sinceridade. Não assista somente o vídeo e deixe para lá. Sabe por quê? Porque escrever é diferente de pensar ou de simplesmente ouvir e assistir. Quando você escreve algo, você está tornando aquele algo concreto, mais tangível. E o que estava abstrato antes, tá bom? O cérebro ele percebe menos. O cérebro ele trata aquilo que é concreto de uma forma completamente diferente do que trata o que só ficava na sua cabeça. Esse é o mesmo princípio do experimento que a física quântica descobriu, que o observador ele registra um colapso quando ele está sendo observado de forma intencional. O que fica em onda, aquilo que fica abstrato, aquilo que fica em possibilidades, não se tornam nada. O cérebro responde a palavras pensadas, palavras faladas e palavras escritas. Então é por isso que nós iremos externalizar o nosso pensamento no nosso diário,
para que haja um reforço no nosso cérebro durante todo o processo. Você não precisa de um diário perfeito, bonitinho, não precisa disso, tá bom? Você pode separar um caderno específico para todo o processo, caso você queira. O que importa é que você escreva. Nós temos um modelo do diário disponível aqui abaixo em PDF, caso você queira imprimir. Se você quiser imprimir, ótimo. Agora, se você preferir fazer num caderno à parte, tudo bem também, não tem problema. O importante é que você tenha um lugar fixo onde você vai registrar todo o processo. Tá? Porque lá no dia 21 você vai querer olhar aquilo que você escreveu no dia 1. Esse contraste entre o primeiro dia e o final vai ser um dos momentos mais poderosos que a gente vai ter aqui em todo o protocolo. E bom, o que você pode esperar dentro de cada semana? E nisso eu vou ser bem honesto aqui com você, tá? Naquilo que costuma acontecer na prática das pessoas. A primeira semana, normalmente, a maioria das pessoas sente um misto entre animação e estranhamento, porque é algo novo, o paladar da pessoa não está acostumado e você vai começar a perceber coisas em você mesmo que antes elas eram invisíveis. Às vezes isso se torna desconfortável, isso é normal, tá bom? E é um sinal de que realmente está funcionando. Na segunda semana, as coisas elas vão começar a se tornar mais amenas, vão começar a se assentar e você já vai ter ali um certo ritmo, tá? E os exercícios eles se tornam mais naturais e algo começa a clarear dentro de você, uma direção que antes estava mais nebulosa começa a ganhar uma forma, algo que estava escuro começa a se clarear e já na terceira semana é onde as pessoas costumam sentir mais resistência e é também onde acontece as maiores mudanças visíveis. É quando o processo ele começa a se tornar um comportamento real, um novo paradigma mental. É quando você percebe que está reagindo diferente às situações, que está tomando decisões que antes você não tomaria. Você também vai perceber que o processo ele não é linear, tá? Terão dias melhores, dias bons, terão dias mais difíceis, mas cada dia que você praticar, mesmo nos dias em que você não sentir vontade, é um dia que conta. E talvez esse dia que você não sente vontade, na verdade, seja o dia que mais conta, pois é normalmente os que mais promovem mudança. Agora, presta bem atenção nisso aqui, porque eu preciso te pedir uma coisa. Junto com essa aula aqui abaixo, você tem acesso a um contrato de compromisso dos 21 dias. Eu preciso que você imprima ele. Essa é a tarefa do dia de hoje, a tarefa do dia 0. Não vá para o dia 1 antes de imprimir e assinar esse contrato, tá bom? Você pode também escrever ele à mão numa folha separada, caso você não tiver como imprimir, tá? Mas faça isso antes de iniciar o processo lá no dia 1. Leia com atenção, não é para você simplesmente passar o olho, tá bom? Leia de verdade, aí você vai preencher o seu nome e assinar. Por que um contrato? Paulo, deixa eu te explicar o motivo. Lá em Lucas 9,62 está escrito bem assim, ó: ninguém pondo a mão no arado e olhando para trás é apto para o reino de Deus. Então o que nós estamos fazendo agora é colocar a mão no arado. Isso é uma decisão e uma decisão ela não deve voltar atrás. Aquilo que vem antes não vai mais definir aquilo que vem depois. Assinar esse contrato é o seu gesto de colocar a mão no arado. E depois de assinado, você vai guardar ele num local onde você vai ver todos os dias, seja na mesa, no espelho do banheiro, na geladeira, no guarda-roupa, não importa onde, tá? Desde que aquilo esteja visível em um local que você enxergue ele todos os dias. Porque lá nos dias em que você não sentir vontade de praticar, esse contrato ele vai ser um lembrete, ele é uma âncora para você, que você se lembre daquilo que você decidiu, que você se lembre do compromisso que você está fazendo consigo mesmo, tá? Independentemente da força de vontade, caso você tenha vontade ou não. É importante que você entenda, tudo é energia, todas as coisas elas são partículas em energia. Então, esse contrato não se trata de um texto qualquer, não se trata de uma folha e não se trata do Paulo Aguiar esse contrato. Esse contrato trata de você. Então, é algo que você irá fazer consigo mesmo. É um contrato entre o seu eu, entre o seu ser, um contrato entre corpo, alma e espírito. Então, dê muita atenção, coloque energia, coloque intenção, emocione-se na hora que estiver assinando esse contrato.
Da mesma forma que você se emocionaria se estivesse assinando um contrato realmente grandioso na sua vida, tá? Faça isso, faça bem feito, tá? Faça bem feito, que os resultados eles serão inevitáveis na sua vida. Última coisa, antes da gente se despedir por hoje, se você tiver alguma dúvida sobre como o protocolo funciona, sobre os materiais, sobre os exercícios, sobre qualquer coisa estrutural de como vai funcionar aqui o protocolo, se ainda resta alguma dúvida depois da aula de hoje, esse é o momento de você resolver, tá? Reveja a aula, assista de novo, entenda como que vai funcionar os processos. Leia o material de apoio que a gente está deixando todos aqui abaixo desse vídeo, porque a partir do dia 1, a partir de você ter assinado o contrato, a gente entra num processo que ele não pode ser interrompido. Tá? A partir de amanhã, cada aula tem um objetivo específico, um exercício específico e uma ação para que você tomar uma ação no seu dia. Quando você se sentir pronto, já com o contrato assinado, com o seu diário em mãos, impresso ou com o seu próprio caderno, você estará preparado, apto para o dia 1. E no dia 1 nós vamos logo te pedir algo que provavelmente alguém nunca tenha te pedido isso, com uma clareza que eu vou te dar da forma que eu vou te passar, que é para que você rasgue o véu, o seu próprio véu. Jesus rasgou o véu espiritual, nós traremos agora uma abertura de véu entre passado, presente e futuro na sua vida, para que você olhe para a sua própria vida com honestidade total e escolha de forma consciente, lembra? Consciência, qual a realidade você quer construir a partir de agora. Porque você vai entender que o que nós estamos passando aqui dentro, o exercício que está sendo te dado, ele te dá verdadeiramente, gente, honestamente, ele te dá acesso a qualquer tipo de coisa, objeto, objetivo e situação que você queira na sua vida. Você já está aqui, nada é por acaso. A partir do momento que você estiver com o contrato assinado, você pode passar para o dia 1, a partir disso, tá bom? Então, um grande abraço no seu coração e eu te vejo no dia 1.